Olá, vamos dar início a mais Q&A desta semana. Vamos iniciar por uma pergunta sobre política monetária. Nas condições políticas atuais, há espaço para o Campos Neto aumentar a taxa Selic? Bom, nós temos que lembrar que o Copom não é apenas uma pessoa, é um colegiado em que o Campos Neto é o presidente. Inclusive tem um voto aí de Minerva em caso de empate, né? Mas o que nós estamos observando no Brasil é uma pressão política sistemática, vinda aí da ala mais radical da esquerda, para baixar os juros na canetada. Inclusive a própria presidente do PT, que é uma extremista de esquerda, tem acusado o Campos Neto de utilizar a política monetária para sabotar o próprio governo Lula e impedir o crescimento econômico, né? O que é um absurdo, visto que a maior parte aí do último ciclo de aperto monetário aconteceu durante o governo Bolsonaro, que buscava a reeleição, né? Então, se ele está sabotando o Lula, quer dizer que ele sabotou o Bolsonaro? Não faz sentido. O que nós temos é a busca pelo PT de criar um surto de crescimento econômico, um voo de galinha na economia para ganhar apoio popular, que ele precisa desesperadamente, já que o governo é uma tragédia em todos os sentidos. Foi exatamente o que a Dilma fez e o resultado foi a maior crise econômica da história do Brasil em tempos que o mundo ia bem. E eles querem repetir, então, essa tragédia da Dilma agora durante o Lula 3. E é por isso que o mercado derrete, né? A bolsa cai, dólar sobe, juros sobe, mesmo que nós tenhamos aí uma entrada, um fluxo bem positivo de recursos para o Brasil, promovido principalmente pelo agro, né? Então o que a gente está vendo é isso, mas o Campos Neto não consegue segurar essa onda política, porque o governo vai indicando novos diretores que vão formar o Copom, e aí, mesmo que ele ficasse na presidência, nós teríamos uma situação de minoria. E ele sai agora no final do ano. E esse é um grande medo do mercado, que a próxima diretoria e a próxima situação que fique no Copom promova uma queda de juros ou a manutenção de juros abaixo do nível necessário para segurar a inflação, né? Promovendo então um crescimento artificial que gera mais inflação e que gera o desastre mais à frente, né? Esse é o grande medo do mercado. Quando o dinheiro acabar e os empregos se forem, quem vai sustentar o Estado? As mesmas pessoas, né? Porque sempre vai ter alguma atividade econômica que vai ser desenvolvida, as pessoas ficam na pobreza cada vez mais próxima da pobreza absoluta e fica mais fácil de controlar essas pessoas através, do controle da comida. Por exemplo, você dá um prato de comida, você dá qualquer ajuda mínima em troco do apoio político. Nos regimes mais brutais é assim que acontece. Então o objetivo é justamente esse. É você destruir a capacidade individual de promoção de prosperidade para facilitar a escravidão, né? Sempre foi esse o objetivo. Há algum risco iminente de inviabilizar o envio de capitais do exterior pelo aumento de impostos? Infelizmente, sim, né? No Brasil, o ministro da Economia, o companheiro Haddad, tem a possibilidade de aumentar o IOF para operações de câmbio em até 25% numa canetada. E nós sabemos que a mentalidade desse governo é uma mentalidade de controle do fluxo, controle da economia. O próprio descondenado Lula fez elogios à economia argentina no passado, aquela que promoveu a maior inflação na história do país. E na Argentina nós observamos exatamente isso. Quando as ações trágicas do governo promoveram uma saída de capitais, o governo foi lá e fechou a porta dessa saída, e é um risco que está no horizonte no Brasil. Eu não vejo como uma coisa iminente, como uma coisa que pode acontecer logo, mas é uma possibilidade caso nós tenhamos alguma movimentação mais agressiva de saída de capitais, o que vai gerar uma alta no dólar. Então o governo vai tentar segurar artificialmente o preço da moeda norte-americana. Nós já vimos esse filme antes e o final não é nem um pouco bom. Por isso, que é importante para você que tem um patrimônio diversificar esse patrimônio enquanto é tempo. Nós estamos alertando sobre isso há anos, Eu vim aqui para os Estados Unidos justamente com essa missão de explicar para os brasileiros como investir fora do Brasil, como diversificar o seu patrimônio. E quem fez isso ao longo desse tempo não tendo o que reclamar, Enquanto o Brasil está praticamente andando de lado há 2 décadas, é só olhar o gráfico
do índice Bovespa, nós temos o mercado americano subindo forte nas últimas décadas e o dólar fazendo uma grande valorização em relação ao real. Então, para quem ainda não fez, ainda é tempo. Mais informações você pode buscar aí nos nossos perfis ou só colocar Liberta Investimentos no Google e buscar a abertura da sua conta que a gente faz o trabalho, assessoria para você. O que dizer desse pessoal que fez o L, mas não quer pagar a contribuição sindical? A lógica toda, né, do assistencialismo, a lógica toda de você retirar alguma coisa do Estado é sempre de benefício e nunca de eu ter que contribuir, né? Então, vai lá a pessoa diz, não, tem que taxar as grandes fortunas, porque os bilionários, né, podem pagar impostos e facilitar a vida de todo mundo. Ok, vamos taxar as grandes fortunas. Ao longo do processo, né, você vai ter menos bilionários, menos pessoas ricas e vai passar a ter uma taxação cada vez, né, de um nível menor de riqueza, até que chegue nas pessoas que defenderam aquela medida no primeiro momento. Então a gente vai se transformando em escravo e vai sobrando poucas pessoas que são ligadas ao partido no poder que vão estar se beneficiando disso, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela, né? 99% da população escravizada, passando fome, e 1% lá, os donos do partido, passando muito bem, obrigado. E o grupo vai ficando cada vez menor e a necessidade de violência para manter em xeque aí qualquer indignação popular, qualquer revolta, também é cada vez maior, né? Essa é a lógica totalitária que sempre se implementou. Então, há um mar de idiotas úteis que acabam defendendo isso porque acham que vão se dar bem no primeiro momento para depois ter que, né, caçar gatos, cachorros nas ruas para poder se alimentar, como aconteceu também na Venezuela, né? Infelizmente, esse é o processo revolucionário e há muitos idiotas que caem nisso. O Brasil era para ser um país de primeiro mundo, mas com tanta corrupção eu fico até sem esperança. Quando você fala em corrupção, vem à mente a corrupção financeira, né? Aquela corrupção que foi exposta pela Lava Jato, que é você desviar recursos públicos para fins individuais ou até para fins de um projeto de poder totalitário, que é o projeto petista, que é o projeto de esquerda. Mas antes da corrupção financeira, tem uma corrupção que é muito pior, que é a corrupção moral, que inclusive permite os outros tipos de corrupção, que é você perder de vista os valores civilizacionais, né? E é isso que a gente já perdeu no Brasil há mais tempo. Com a degradação da cultura, nós fomos permitindo a degradação moral, que leva, em última instância, a corrupção financeira, que é o mero desvio de recursos, que não é o pior dos problemas brasileiros. O pior dos problemas brasileiros é você, por exemplo, aceitar o fato que os bandidos do pior tipo possam, né, pagar por penas leves, sejam, por exemplo, vítimas da sociedade, que têm infinitos direitos de defesa, enquanto as pessoas são mortas, né, são roubadas, enfim, são agredidas nas ruas. Então, esse tipo de corrupção moral é muito mais sério. E esse é o problema brasileiro que a gente tem que atacar em primeiro lugar. Comprar dólar em espécie para investimento seria um meio de investimento? Não, não é o melhor meio de investimento, apesar de poder proteger um pouco contra uma inflação galopante, como nós vimos, por exemplo, na Argentina ou Venezuela. Mas não é o melhor investimento, porque o dólar também tem uma inflação, né? Ou seja, o dólar também perde o poder de compra ao longo do tempo. Inclusive, nós tivemos um tempo bem desfavorável a você ter dólar em cash, porque a inflação aqui nos Estados Unidos foi bem alta decorrente dessas injeções de recursos por parte dos governos após a Covid. Então, a melhor forma de você investir em dólar é você investir em ativos denominados em dólares, como títulos de renda fixa, né, bonds, ou ações, que vão se valorizar ao longo do tempo, que vão fazer frente a essa inflação. E hoje é muito fácil fazer isso. É só você abrir uma conta, você pode abrir uma conta aqui nos Estados Unidos, uma instituição financeira, hoje é mais simples do que foi no passado, e você aloca esses recursos em bolsa ou em renda fixa nos Estados Unidos, ou até mesmo em títulos emitidos por outros países, né? Nos Estados Unidos se concentra mais da metade de todos os títulos lançados no mercado financeiro e também as transações diárias, né? Se você quiser mais informações sobre como fazer isso, busque informações sobre a Liberta Investimentos. Tem link aí no nosso perfil, na nossa bio, ou pode ir diretamente ao Google. Queria agradecer por tanto conteúdo que você coloca pra gente aqui no YouTube. Eu que agradeço, né? Realmente fico lisonjeado com esse tipo de reconhecimento, com tantas mensagens que eu recebo de apoio no dia a dia. A gente sabe que muitas vezes o custo é alto, né? A gente sofre aí no Brasil uma perseguição por falar a verdade ou simplesmente por dar opiniões.
Mas esse tipo de mensagem me dá ânimo e energia para seguir adiante, né? Então, se você gosta do meu trabalho, acha que a informação pode ser útil para alguém, não deixe de enviar esses vídeos, esses materiais para os seus grupos, para a sua família e repostar aí nas suas redes. Agradeço muito. Um grande abraço. Leandro, sua real opinião sobre o que vai acontecer nessa guerra Rússia contra a Ucrânia? Vamos para a Terceira Guerra Mundial? De uma certa forma, a Terceira Guerra Mundial já está se desenvolvendo há bastante tempo. Nós temos uma nova Guerra Fria, na verdade, entre China e Ocidente, né? China e o seu grupo de influência e o grupo de influência ocidental, em que já há um bloco, né? China, Rússia de um lado e há o bloco ocidental do outro lado. Só que esse bloco ocidental, ele está dividido. No bloco ocidental, nós temos os velhos, né? Os antigos, os consolidados valores que fizeram o Ocidente prosperar, e um novo projeto de poder dentro do Ocidente, que é o projeto globalista. É um projeto basicamente socialista que envolve o fim aí da independência entre os países, dos povos, né, decidirem aí o seu futuro, diferentes países operando em conjunto, para ser um único bloco em que há um governo centralizado. E todo esse bloco, para ser consolidado, traz aquela agenda woke, né? Você tem a agenda de destruição dos valores tradicionais, da própria família, do próprio patriotismo, o valor da iniciativa individual, do próprio livre mercado. Tudo isso deve ser deixado de lado em nome desse projeto socialista, né? Então, o que enfraquece o Ocidente nessa luta é justamente ficar muito parecido com o modelo chinês, um modelo político que é concentrador de poder, que você tem uma certa liberdade econômica até a página 2, que permite a prosperidade econômica até certo ponto, mas você não tem liberdade política, liberdade individual nenhuma, né? Então, é uma guerra de um Ocidente dividido, porque há no Ocidente essa briga entre aqueles que defendem os valores tradicionais e um Oriente capitaneado pela China, que tem um modelo totalitário político, né? Então nós temos o modelo ocidental totalitário de um lado, que tenta tomar forma, talvez o projeto mais avançado desse poder totalitário seja a União Europeia, e nós temos o projeto totalitário chinês, enquanto há um grupo aí no meio do Ocidente que ainda defende a liberdade, enfim, a independência, a família, o patriotismo, entre outros valores que fizeram o Ocidente chegar onde chegou, né? Então a disputa é maior, mas eu não vejo nesse arranjo a possibilidade de uma terceira guerra mundial, né, em termos bélicos, assim, uma guerra total, porque isso representaria provavelmente o fim da humanidade, já que nós temos hoje, né, potência nuclear para acabar com o mundo várias vezes. Então eu antevejo a manutenção de uma guerra fria, digamos assim, com possibilidade de ficar quente em alguns pontos, mas sem descambar por um desastre nuclear, porque aí não sobraria ninguém, né? E aí isso não interessa também a ninguém, apesar desse risco pairar no ar e aumentar com esse arranjo. A elite globalista tem interesse na manutenção e agravamento das guerras atuais? Olha, há um longo histórico de elites defendendo dois lados de um conflito com o objetivo de lucrar, com o objetivo de tirar vantagem, né? É aquela lógica dialética. Para promover uma mudança numa direção, você não pode simplesmente promover certas ideias. A maneira mais eficiente seria você defender um lado do conflito, o outro lado, e então ter a síntese desse conflito como seu objetivo. Isso é bem descrito pelo historiador Anthony Sutton, que ele mostra, né, como as elites financeiras, por exemplo, financiaram tanto um lado na Segunda Guerra, a Alemanha, quanto a União Soviética. Como ao longo do processo de fortalecimento da União Soviética, teve muita ajuda americana, né, inclusive financeira. Tem um livro fantástico chamado The Best Enemy the Money Can Buy. E certas coisas só podem ser explicadas dessa forma, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos permitiu a consolidação da China comunista logo após a Segunda Guerra. Então, infelizmente, certas elites
por total desprezo, né, ao sofrimento humano, à condição humana, acabam fomentando guerras e outros conflitos que geram pobreza, que geram milhões de mortes, para um objetivo específico, e o objetivo usualmente é a manutenção ou concentração, aumento do seu próprio poder, né? É isso que acaba acontecendo. Alguma previsão para o dólar no final do ano? É muito difícil, né, fazer previsões tão longas. O que nós temos são condições que favorecem a continuidade da desvalorização do real frente ao dólar, principalmente pela irresponsabilidade fiscal. Projetar um valor para o final do ano é um exercício de futurologia que usualmente, né, produz aí vergonha em quem tenta. É muito difícil projetar câmbio ou projetar preços futuros. O que nós podemos identificar é a tendência dos preços, e a tendência claramente é de alta, tanto do ponto de vista técnico, olhando só para a dinâmica de preço, quanto do ponto de vista macroeconômico. Só eu estou cansado dessa loucura que virou o Brasil. Infelizmente, não é só no Brasil, apesar dessa loucura, né, que a esquerda promove estar mais avançado no Brasil, mas é uma loucura em nível global. Eu lembro de um post do professor Olavo falando que, por conta dessa dinâmica, né, dessas ideias que foram postas em circulação pela esquerda há mais tempo, o mundo iria alcançar um grau de loucura inimaginável, de destruição de valores, de inversão até mesmo da realidade. Só que, ao mesmo tempo que isso deixa a gente bastante aflito, né, ao mesmo tempo é um chamado para que você seja um agente contrário à destruição da sociedade. E o professor Olavo colocava, né, que nesse processo muitas consciências seriam despertas. Então, muito do meu trabalho aqui é justamente esse, é buscar despertar consciências e convidar você a ser uma força contrária a essa loucura, a essas imoralidades todas que nós estamos vendo. Então, fica aqui o meu pedido. Em algum outro país, a Corte Suprema promove eventos fora do seu território? Acho que aqui a pergunta se refere, né, a esses eventos que integrantes do Supremo ou outras empresas ou instituições promovem e convidam, né, ministros do Supremo, outras autoridades. O próximo, eu vi aí na mídia, vai ser em Portugal, onde nós vamos ter todos os ministros do Supremo, vários ministros do STJ, mais vários ministros de Estado, mais outras autoridades, vários governadores, né? Não, eu não tenho conhecimento desse tipo de postura de outras Suprema Corte, também como não tenho conhecimento de outras Supremas Cortes, como a americana, em que ministros deem entrevistas, façam conchavos políticos, façam leis, né, que operem como uma terceira Câmara aí do Parlamento, um super Senado, digamos assim, né? Há uma série de coisas diferentes, para deixar assim, né, usar esse termo, de posturas diferentes dos nossos ministros que não são compatíveis com uma república, né? Todo mundo sabe disso. Por que a esquerda idolatra tanto a prática do aborto? O PL 1904/24 tem causado histeria na militância. Por um motivo muito simples, né? A questão do aborto é ligada à visão materialista de mundo, que se contrapõe à visão cristã, por exemplo. Na visão cristã, todo ser humano é sagrado, a vida humana é sagrada e vai muito além, né, da nossa forma material. A base da esquerda, a base marxista, por exemplo, é a negação dessa realidade transcendental humana e a existência apenas de uma realidade material, é a própria negação da vida, é a negação de Deus e a negação da própria realidade, de uma estrutura, né, da realidade que tem certas regras. Na visão da esquerda isso não existe, isso é uma forma de opressão, isso é uma forma de ilusão e nós temos que construir a nossa própria realidade. É algo profundamente diabólico. Portanto, nessa concepção materialista da vida, da realidade, o ser humano nada mais é do que um amontoado de células que pode ser disposta em nome do projeto. Então você pode matar bebês, né, se isso for melhor, em tese, para a sociedade imaginada. Você pode até matar pessoas que não concordem com essa visão de uma sociedade melhor. Isso foi feito durante os regimes comunistas, né, que mataram milhões e milhões de pessoas. Então é a lógica materialista da construção da realidade e a possibilidade da criação de uma realidade ótima, né, de um paraíso na própria Terra, que novamente é uma ideia diabólica. Então
é totalmente compatível essa lógica de morte de bebês dentro, né, de um processo que você precisa definir aquilo que importa como material. Então, o que a gente vê é aquilo que existe, o objetivo da vida é gratificar os sentidos, por exemplo, alcançar o máximo de prazer sexual, e o que estiver no caminho dessa lógica imaginada, dessa sociedade perfeita, deve ser destruído, inclusive vidas de bebês, né? Essa é a lógica da esquerda. Não é uma lógica compatível, né, com a lógica cristã. Não é uma lógica compatível com a própria civilização, do que nos tornou civilizados, né? Essa lógica cristã de validade da vida, de vida sendo sagrada, de ter um valor por si, é o que está por trás do nosso ordenamento jurídico, né, do nosso contrato social. Nós damos até mesmo para os piores criminosos certos direitos, o direito de defesa, né, o direito de ser julgado de uma maneira justa, que vem desse pressuposto da vida humana ser sagrada. Você retira isso, você alcança a barbárie, como a gente viu, né, durante a Alemanha nazista, durante os regimes comunistas, todos os outros regimes totalitários que são materialistas, né? É isso que acaba acontecendo. Então você tira o direito à vida dos seres, né, que mais precisam ser protegidos, os bebês no ventre das suas mães, você tira todos os limites morais, porque aí você começa a pensar, não, então por que deixar velhinhos viverem se eles não prestam para a sociedade, nessa lógica materialista? Por que não exterminar as pessoas que têm doenças? E a gente já está vendo no Ocidente, né, uma aceleração dessa liberação e incentivo à eutanásia. Daqui a pouco outras pessoas, né, são indesejáveis. Pô, aquela pessoa que é contra esse projeto socialista, isso não é alguém que está servindo para a sociedade, por que não eliminar? Né? Foi o que Mao fez, o que Stalin fez, o que Lenin fez e assim por diante. Então, é compatível com a lógica da esquerda.